Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade para os nossos estudos. Eu agora vou passar para vocês a segunda parte da primeira aula de direitos humanos. Nós vamos abordar não é só direitos humanos, tá? Direitos humanos, diversidade, identidade. Vamos deixar disponível aí para vocês. Mas nós temos que dar uma base teórica de direitos humanos antes de entrar em particularidades de identidade, de cultura, de diversidade, grupos minoritários e tudo mais, tá bom? Bom, vamos compartilhar aqui para a gente dar prosseguimento ao que a gente já estava estudando. Está um pouquinho aqui. Bom, como eu dizia, pessoal, já estava expondo essa parte histórica, eu falei sobre a questão da queda do Império Romano, então você tem aí a Idade Média se inicia justamente com essa queda, né? Cai o Império Romano, aí você está falando da extinção do que seria, poderia chamar de mundo antigo, começa a Idade Média, 476 em diante. Entra em vigor, especialmente na Europa, o feudalismo, fundamentalmente baseado numa aristocracia que dominava a terra com grande autonomia e subjugava a maior parte da população, especialmente por meio da servidão. Havia ainda uma forte rede de obrigações entre os senhores feudais e seus vassalos, nobres menos poderosos. O senhor feudal mais poderoso era também chamado de suzerano. Eu acho legal trazer esse contexto. Você vai falar, puxa, mas direitos humanos tem relação com isso? Tem, para a gente ver como é que foi essa caminhada, essa trajetória, o quanto a humanidade teve que caminhar para garantir certos aspectos que a gente pode até considerar, de repente, coisas mínimas e tal, mas que foram importantes nessa caminhada, nessas conquistas que foram feitas ao longo da história. Eu costumo dizer que a história humana ela tem um pouco assim de é meio similar assim, uma espécie de uma saga, né? O homem sempre buscando, eu não sei se dá para dizer que o homem está sempre buscando a paz. Isso eu acho um pouco complicado de falar, porque teve um estudo que saiu há um tempo atrás da Universidade de Londres, que analisou os 3.600 anos, os últimos 3.600 anos da humanidade, e chegou à conclusão que nesses 3.600 anos tivemos 230 anos de paz. Não dá nem 10%. Então, será que o homem quer a paz mesmo? É difícil a gente poder fazer essa afirmação. Mas eu diria que tem esse 5 passos para frente, 3 para trás, 2 para frente, aí vai caminhando assim meio um pouquinho no esforço mesmo, mas vai. Bom, o feudalismo é um sistema em que os direitos humanos não eram sequer objeto de análise. Isso eu acho legal trazer isso também, né, historicamente. Os servos só possuíam obrigações junto ao seu feudal. Acho que o único direito que o servo tinha era da proteção da propriedade feudal. Só. Então, algumas desses aspectos. Obrigações do servo. Corveia, trabalho compulsório nas terras do senhor. Tem que trabalhar compulsoriamente. Talha, um terço da produção do servo era dada ao senhor. Plantava batata, um terço das batatas ia para o senhor. Banalidades, pagamento pelo servo, pelo uso de bens do feudo, moinho, forno, celeira, etc. Tostão de Pedro, 10% da produção do servo era pago à igreja. Eu creio que já, na verdade, o dízimo é muito anterior a isso, mas aí teve toda uma distorção, né, pessoal? A ideia do dízimo ela é sensacional, mas foi claramente distorcida ao longo da história humana, como a gente vê isso até hoje. Formariage, quando o nobre resolvia se casar, todo servo era obrigado a pagar uma taxa para ajudar no casamento. Mão morta, era o pagamento de uma taxa para permanecer no feudo da família servil, em caso do falecimento do pai ou da família. Albergagem, obrigação do servo em hospedar o senhor feudal caso fosse necessário. E, por fim, deixei para o final, a noite de núpcias, a preferência era do senhor. Vejam que é todo um sistema abusivo, né? Um sistema de uma dominação muito grande do senhor feudal sobre o servo, que era vinculado à terra e que tinha sempre muitas obrigações para cumprir em relação ao senhor feudal, inclusive aspectos até que hoje a gente pode achar uma caricata ou curioso, mas veja, a noite de núpcias a preferência era do senhor. Não tem nenhuma conotação econômica, nenhuma vantagem desse tipo. Era uma coisa realmente de dominação, diria até de uma certa humilhação, uma certa não, de uma humilhação em relação ao servo.
Idade Média e Idade Moderna. É nessa passagem histórica que os direitos humanos realmente se apresentam de modo mais claro, sistêmico. Um documento precursor disso é a Magna Carta, de 1215, um pacto firmado entre o rei, João Sem Terra, e a nobreza, e que colocou pela primeira vez na história limites claros ao poder político. Então, a Magna Carta ela tem essa relevância. A Magna Carta não é um documento democrático, já vi isso até em alguns livros, aí gente que traz isso é um equívoco. Não é, ela foi um documento firmado, ela foi um acordo entre o rei e a nobreza, por isso que a natureza é de um pacto. Mas a Carta Magna é bastante relevante na história, não é só dos direitos humanos, tá? Em geral, do direito, da política, da sociologia, ele tem uma influência bem interessante. É certamente o primeiro documento, que se pode dizer, pelo menos Idade Média para cá, em que você há limites ao exercício do poder político, se criam limitações a esse poder. A Magna Carta não tem a participação do povo, não é um documento democrático, como eu falei há pouco. Contudo, mesmo sem participação direta do povo, diversos direitos do homem foram assegurados, mas muito mais por limitar o poder do rei do que por qualquer outra razão. É na Magna Carta que vem previsto pela primeira vez o direito de qualquer homem ter ampla defesa no processo judicial e de ser julgado por seus pares pela lei da terra. Tá certo? Quando você fala lei da terra, não é terra, planeta Terra, daquela determinada terra, no caso Inglaterra. Você ser julgado pelas leis inglesas por ingleses, então julgado por seus pares. Quando Saddam Hussein, que foi presidente, foi ditador do Iraque, quando Saddam Hussein é levado a julgamento, uma das primeiras coisas que ele fala é: eu não reconheço a autoridade desse tribunal, que ao menos inicialmente era um tribunal, vamos dizer assim, que continha integrantes de outros países, não só iraquianos. Então ele dizia: eu quero ser julgado por iraquianos segundo as leis iraquianas. Veja, e ele tinha ele tinha formação em direito, né? Ele tinha essa noção. Então, esse artigo 39 está vigente até hoje, né? Pra vocês terem uma ideia, olha que interessante. Aí uma imagem eu trago, né, do rei João Sem Terra sentado, assinando a Magna Carta, aqui em volta dele algumas representações, logo ali vestido de roxo, com a mão no peito com uma cruz, um representante da igreja, aqui também, mais para a direita, de marrom aqui, com esse cabelo cortado, que a gente fala em forma de tonsura, fica careca só aqui em cima, também um religioso, meio que o pessoal tomando conta para o João Sem Terra não sair correndo, porque certamente ele assinou esse acordo, porque não tinha outro jeito, né? Pela vontade dele, ele continuaria exercendo o poder de maneira arbitrária. Petição de Direitos, 1628. A Petition of Rights, Inglaterra, foi um documento que fixou marcos importantes de liberdade ao povo em geral, especialmente em matéria tributária. O rei da época, Carlos I, contrariado pelo parlamento, colocava forças militares nas casas dos súditos para eles tomar tributos de modo forçado. É o que se chama de aquartelamento das casas, né? Fica lá uma força de segurança, você sai da sua casa, olha, você tem que pagar tributo, aqui é melhor se acertar, então será considerado abusivo, e é de fato abusivo, né? Então, a Petition of Rights ela foi algo que veio também, mais uma vez, veja como é importante para colocar limites ao exercício do poder político. Isso é um tema constante. Liderados por Edward Coke, os ingleses confeccionaram o documento, a Petition of Rights, estruturado em 4 princípios básicos, elementares. Nenhum tributo pode ser imposto sem o consentimento do parlamento, ou seja, o rei não pode criar tributos ao seu bel prazer, precisa ter aprovação do parlamento. 2, nenhum súdito pode ser encarcerado sem motivo demonstrado, a reafirmação aí do direito do habeas corpus. 3, nenhum soldado pode ser aquartelado nas casas dos cidadãos, como eu falei agora há pouco, quer dizer, você proíbe esse tipo de prática. E 4, a lei marcial não pode ser usada em tempos de paz. Então, veja, o que é a lei marcial? É a lei em tempos de conflito militar, em tempos de conflito aberto. Você não pode usar uma lei dessa que é extremamente restritiva num clima de paz. Porque quando você está em guerra, você pode restringir a circulação das pessoas, no caso do Brasil mesmo. Você pode proibir reuniões, você pode criar várias situações de restrição. Mas não dá para usar isso em tempos de paz. É considerado algo abusivo.
Habeas Corpus Act, 1679, Inglaterra. Um dos direitos humanos mais elementares é o da liberdade de viver, o direito ao não constrangimento físico, o direito sobre o próprio corpo. Desde a Roma Antiga já se utilizava o chamado interdictum de libero homini exhibendo, ou seja, o direito de ser levado à frente de um juiz, um pretor, para defender sua liberdade, então restringida. Só que, assim, o habeas corpus act já foi mais amplo. Por quê? Ele pegou o ato, o constrangimento legal que vem do Estado, que vem do rei, né, ou das forças oficiais do Estado. Né? Da Roma Antiga existia essa proteção muito mais para se verificar a integridade daquele que estava preso. Nós vamos ver agora na sequência. O instrumento antecitado, que impunha a quem detivesse o preso na Roma, né, na Roma Antiga, a obrigação de exibir perante o pretor, tornava viável ver e tocar a pessoa presa. E traz dois pontos importantes. Esse interdito só valia para quem era cidadão, ou que correspondia a uma minoria da sociedade romana, e só valia para relações privadas e não para ações restritivas de liberdade advindas do Estado. Então, veja, a gente fala aí quem que era cidadão, né, o status civitatis era bem restrito, né, pessoal? Hoje se estima entre 10% a 12% da população. Estavam fora as mulheres, os estrangeiros, os escravos, os devedores inadimplentes, os muito idosos, obviamente os incapazes. Então, você tinha uma restrição muito grande, de tal maneira que quem era cidadão era uma minoria. O professor Edson de Arruda da Câmara faz a seguinte reflexão. Fato é que, numa sociedade que admitia homens livres e escravos, esses entendidos como res, o que é res? Coisa. Você trata no latim e no direito romano, res é coisa. Res derelicta, coisa abandonada. Res furtiva, aquela coisa objeto do furto. Os romanos trataram do bem-liberdade a nível privado. Não poderiam os romanos, assim, admitir jamais o habeas corpus nos mesmos moldes pelos quais hoje, considerado o real desenvolvimento histórico do Instituto, o concebemos. Então, era um embrião, vamos colocar assim. Né? Já o habeas corpus act já é um avanço bem mais evidente. Então, lá o habeas corpus romano ele é um olor ali, né? Um início do que seria uma proteção a uma prisão abusiva, uma prisão ilegal. Aí eu trouxe algumas imagens, né, relacionadas aí a habeas corpus, medidas, rei, direito, palavras coercitivas, tal. Tem algumas. O que está em torno dessa ideia do habeas corpus? Essas palavras aí que veio para poder ilustrar isso que nós estamos colocando. O habeas corpus act é considerado um marco histórico na evolução dos direitos humanos e uma das bases da democracia moderna, sendo, por outro lado, também o resultado de uma evolução de outras disposições ao longo da história humana. Reza a lenda, não se sabe, não posso dizer para vocês que é totalmente verídico, mas reza a lenda que o habeas corpus act teria surgido a partir do fato do rei ter mandado trancafiar, prender numa das torres, em um dos seus castelos, e foram indagar o rei sobre as pessoas que estavam presas, né? Alteza, é verdade que Vossa Alteza prendeu, se não me engano, eram duas pessoas na torre do Castelo X, aí de Vossa Alteza? Sim, é verdade. Mas por que Vossa Excelência fez isso? Estavam me criando problemas, entendeu? Estavam me criando muitos problemas. Aí lá levantou aquela dúvida, né? Sim, mas até quando eles vão ficar presos? Não, vão ficar presos até quando eu quiser. E aí, ainda mais o inglês, né? Tem muito essa coisa de fazer a regra de três. Bom, se aconteceu com eles, com esses que estão presos, pode acontecer comigo. Eu preciso me precaver para não sofrer o mesmo tipo de abuso. Surge um ensejo para se produzir, para se criar o habeas corpus act, no sentido de limitar o poder e de evitar esse tipo de abuso, esse tipo de arbítrio em relação a qualquer pessoa. Tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha para falar em relação a essa primeira aula, que, como eu falei, são duas partes. Então, vou interromper aqui. Como eu já falei, vou reforçar, não esqueça de deixar o teu curtir, de deixar o teu comentário, comenta. Se você não gostou, também coloca também, dá dica, olha, eu acho que tal coisa não ficou legal, tal coisa não está boa, ou está bom assim, entendeu? Sempre é bom, fortalece o canal e faz a gente seguir adiante aqui nesse projeto. Inscreva-se no canal e você ativa o sininho, aquele sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom?
Pessoal, tchau, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Até mais.